Devido aos elevados custos de reparação, às fraquezas reconhecidas e aos defeitos que praticamente lhe oferecem uma assinatura ilimitada na oficina, certos carros representam o pesadelo de qualquer pessoa que deseja um carro em que possa confiar. Se não está preparado para grandes despesas, seria bom reconsiderar a aquisição de um destes 10 carros. Os 10 carros mais problemáticos. 1. BMW Série 5 E60. O primeiro carro é o BMW Série 5, que, até surgirem os problemas mecânicos, parece o carro mais fiche possível para condutores. Os problemas da corrente de distribuição, que levam frequentemente a avarias graves do motor, são encontrados principalmente no modelo diesel 500 e DIBX-D, equipado com o motor N47. Outros defeitos comuns incluem desgaste dos braços de suspensão, avarias da unidade de controlo iDrive que paralisam o sistema multimédia, bem como fugas de óleo na tampa das válvulas e na caixa do filtro de óleo. Uma corrente de distribuição defeituosa implica frequentemente a substituição integral do motor, e custos superiores a 300-500 euros não são incomuns. Embora muitos proprietários apreciem o modelo E60 por ser um carro desportivo, a necessidade constante de reparações transforma-o rapidamente num prazer muito caro. Problemas técnicos irritantes surgem frequentemente nos ajustes dos vidros, sensores de estacionamento ou ar-condicionado que funciona intermitentemente. Além disso, mesmo que o potente motor diesel da versão 535D o torne popular entre entusiastas, os seus injetores são dispendiosos e predispostos a avarias frequentes. Mecânicos e condutores que percorrem longas distâncias adoram-no, mas pelas razões erradas. Se adquirir um E60 em segunda mão, prepare-se para investir somas consideráveis em reparações. Embora, do ponto de vista da experiência ao volante, pareça um carro de sonho, a escolha de um exemplar de um ano inadequado pode trazer-lhe muitos problemas. 2. Opel Zafira B concebido. Inicialmente como um carro prático para a família, o Opel Zafira B tornou-se uma ameaça para a segurança dos condutores e passageiros. As versões alimentadas a gás natural, CNG, sofrem de defeitos frequentes do regulador de pressão, conhecidos até por causarem incêndios automóveis, o que forçou a Opel a efetuar múltiplos recalls. Nem as variantes diesel ou a gasolina estão isentas de problemas. O Zafira visita constantemente a oficina devido a avarias repetidas do motor, geradas por problemas da corrente de distribuição e da junta da cabeça do motor. Além disso, o sistema de fecho centralizado e os mecanismos elétricos dos vidros avariam-se frequentemente, e as peças de substituição têm preços surpreendentemente elevados. Após alguns anos, a qualidade geral da construção deteriora-se com elementos de aquecimento fracos e ruídos desagradáveis no interior a tornarem-se habituais. Evite jogar a roleta da fiabilidade se procura uma monovolume familiar a preço razoável, porque as reparações dispendiosas são praticamente inevitáveis, especialmente em veículos com quilometragem elevada. Os custos com mão de obra são elevados também devido às oficinas que reportam problemas frequentes e difíceis de identificar na instalação elétrica, transformando este veículo familiar num automóvel que passa mais tempo na oficina do que na estrada. 3. Audi Q7, primeira geração. O carro seguinte, a primeira geração do Audi Q7, parece um SUV premium autêntico, mas debaixo do capô escondem-se surpresas extremamente dispendiosas. Os notórios problemas da corrente de distribuição no motor 3.0 TDI requerem frequentemente a desmontagem do motor, operação que pode chegar até aos 6.000 euros. Muitos proprietários constatam que a suspensão pneumática também lhes complica a vida, porque a avaria dos compressores ou das almofadas pneumáticas gera custos de 4 dígitos. Mesmo os exemplares bem mantidos do modelo Q7 manifestam desgaste acentuado dos travões e pneus. Além disso, os injetores diesel muito caros são extremamente propensos a avarias, especialmente em modelos com quilometragem elevada, aumentando ainda mais as despesas de manutenção. Os defeitos frequentes e bem conhecidos do depósito e da bomba AdBlue implicam substituições que podem chegar até 2.000 euros. Antes de adquirir um Q7 em segunda mão, pense bem se pode suportar os custos inevitáveis das reparações. Os mecânicos adoram este veículo, precisamente porque os mantém constantemente ocupados. 4. Nissan Qashqai, primeira geração. O Nissan Qashqai de primeira geração parece um SUV fiável e acessível em termos de preço, mas a realidade na oficina é frequentemente diferente. Os problemas surgem frequentemente ao nível do chassi, onde os braços de controlo e tirantes se desgastam rapidamente, tornando-se quase uma regra após apenas 80.000 quilômetros. Além disso, as articulações da direção deterioram-se muito mais rapidamente do que noutros modelos concorrentes, gerando grandes despesas em reparações. Os discos e pastilhas de travão precisam de ser substituídos mais cedo do que seria de esperar devido ao sistema de travagem subdimensionado do Qashqai. Além disso, a eletrônica provoca problemas irritantes. O sistema multimédia torna-se por vezes instável e imprevisível, e os sensores de estacionamento avaria-se periodicamente.
ambos os problemas sendo sinais claros de uma eletrônica insuficientemente desenvolvida. O motor diesel 1.5 DCI é bem conhecido pelo seu defeito de entupimento dos injetores, o que provoca perda de potência do motor e requer intervenções caras. Mais ainda, numerosos proprietários enfrentam problemas irritantes de ferrugem na parte inferior da carroçaria. Embora o carro seja teoricamente galvanizado, após alguns anos o Nissan Qashqai torna-se um canteiro de obras contínuo, necessitando de reparação após reparação. Pense bem, antes de comprar um Qashqai em segunda mão, para não se subscrever involuntariamente à oficina. 5. Ford Kuga. Agora passamos ao Ford Kuga, um SUV robusto e adequado para uso diário, mas com muitos proprietários que enfrentam problemas graves devido a defeitos técnicos que geram custos adicionais significativos. Em muitas oficinas, as fugas de óleo representam um problema constante, surgindo frequentemente no cárter do óleo, juntas da transmissão e juntas da cambota. Observam-se frequentemente fugas também noutras áreas, com mecânicos a sinalizarem que estas se tornam mais graves perto do volante do motor. Além disso, a válvula EGR avaria-se frequentemente, levando a perdas de potência e a consumo aumentado de combustível. O carro entra frequentemente em modo de emergência devido à avaria dos sensores do sistema de injeção. Além disso, os rolamentos dos amortecedores e os braços de controlo do eixo dianteiro desgastam-se prematuramente. Muitos condutores queixam-se também de problemas relacionados com pressão excessiva de sobrealimentação e perdas de potência, mesmo que os motores turbo mais pequenos pareçam eficientes em termos de consumo. O sistema eletrônico de tração integral é outra fonte importante de frustração, necessitando frequentemente de reparações caras. Antes de comprar um Ford Kuga em segunda mão, certifique-se de que todos estes problemas comuns já foram resolvidos, porque os mecânicos sabem bem por que este modelo Ford está tão frequentemente presente nas oficinas, independentemente de quão robusto possa parecer por fora. 6. Audi A4 B8. O Audi A4 B8 emana requinte e oferece uma experiência premium de condução entre os sedãs médios, mas debaixo do capô surgem frequentemente problemas desagradáveis. O consumo excessivo de óleo, que pode chegar até 1 litro a cada 1000 km, é um problema reconhecido especialmente nos motores a gasolina 1.8 e 2.0 TFSI, causado pelo design defeituoso dos segmentos do pistão. A solução implica uma recondicionamento dispendiosa do motor, que pode ultrapassar frequentemente os 3.000 euros. Numerosos proprietários queixam-se de que são obrigados a completar o óleo constantemente, e ignorar este aspecto pode levar rapidamente a avarias graves do motor. No entanto, este não é o único problema. As correntes de distribuição das versões iniciais esticam prematuramente, o que pode causar danos dispendiosos. Além disso, a transmissão automática Multitronic é conhecida pelo comportamento instável e requer frequentemente reparações dispendiosas. O sistema eletrônico do travão de estacionamento é também propenso a avarias frequentes e necessita muitas vezes de substituição completa. Para alguns proprietários, a oficina torna-se uma segunda casa, mas muitos continuam a apreciar o modelo A4 pela sua construção sólida. Para evitar surpresas desagradáveis, exija obrigatoriamente um teste rigoroso do consumo de óleo antes de comprar um Audi A4 B8 em segunda mão. O 7. Dacia Duster. Após alguns anos, o Dacia Duster, inicialmente elogiado como uma alternativa barata aos SUVs caros, revela-se um automóvel medíocre, com aspecto modesto e grandes despesas de manutenção. As vantagens do preço reduzido tornam-se rapidamente evidentes, porque muitos exemplares desenvolvem problemas precoces de corrosão, causados pela falta de uma proteção adequada anti-ferrugem. Problemas frequentes surgem também ao nível do chassi. Braços de suspensão, barras estabilizadoras e amortecedores desgastam-se muito mais rapidamente do que seria de esperar. Ao mesmo tempo, a iluminação representa um ponto fraco, porque muitos proprietários enfrentam constantemente a avaria das ligações elétricas dos faróis e luzes de travão. O interior apresenta sinais claros de desgaste prematuro, tendo botões frágeis, elementos de fixação insuficientemente robustos e portas que rangem de forma irritante. E modelos com tração integral têm problemas adicionais no diferencial e no eixo traseiro. Embora muitos utilizadores apreciem a simplicidade técnica do Duster, as peças de substituição nem sempre são facilmente acessíveis, facto que leva frequentemente ao aumento significativo dos custos de reparação. Os problemas frequentes na embreagem surgem especialmente com o aumento da quilometragem, e a caixa manual de velocidades também não está isenta de defeitos. Apesar do preço acessível, as reparações no Duster são frequentemente mais caras do que o antecipado, e por vezes até ultrapassam o valor do carro. Caso opte pelo Duster, esteja preparado para passar muito tempo na oficina e para suportar custos inesperados. O 8. Mercedes Classe E W2 Entombo.
O Mercedes classe E W211 foi sinônimo de luxo, conforto e prestígio, mas agora tudo é diferente. Em especial, o sistema eletrônico de travagem Sensotronic SBC é extremamente odiado pelos mecânicos porque após um certo número de quilômetros tem obrigatoriamente de ser substituído, e os custos podem ultrapassar rapidamente a soma de 2.000 euros. A suspensão pneumática provoca frequentemente desgostos devido a fugas de ar ou compressores defeituosos, o que gera grandes despesas. As deposições de calamina nos motores diesel levam à perda de potência e consumo aumentado de combustível. Mais ainda, o carro pode parar bruscamente quando o sistema eletrônico de arranque se avaria, um problema frequente neste modelo. A corrosão, surgida frequentemente na bagageira, paralamas e bordas das portas, é outro problema típico. Se adquirir um W211 com quilometragem elevada, deve esperar também reparações regulares do trem de rodagem dianteiro. Embora a transmissão automática seja geralmente robusta, necessita de manutenção periódica. Caso contrário, surgem mudanças irregulares de velocidades ou até avarias graves. Outros defeitos irritantes são os displays defeituosos do painel ou os mecanismos elétricos dos vidros que cedem frequentemente. Para muitos admiradores, o Mercedes W211 permanece o carro ideal apesar destes problemas, mas apenas se puderem suportar os elevados custos das reparações constantes. 9. BMW X5 E70. Para além do seu aspecto elegante, o BMW X5 Premium esconde um verdadeiro monstro das reparações, embora impressione pela sua dinâmica de condução e sensação de luxo que oferece. Um problema conhecido é o desgaste prematuro da caixa de transferência, responsável pela tração integral, cujas reparações podem custar mais de 2.500 euros. Muitos proprietários queixam-se também de problemas na suspensão pneumática, onde compressores defeituosos ou fugas de ar levam a custos significativos. Os modelos diesel sofrem frequentemente de filtros DPF entupidos e deposições de calamina, o que atrai grandes despesas na oficina. As fugas de óleo no motor e transmissão surgem mesmo em quilometragens moderadas. Mais ainda, os proprietários enfrentam frequentemente mudanças bruscas de velocidades e manutenção cara da caixa automática. Entre os problemas frequentes do modelo contam-se os defeitos relacionados com o sistema iDrive, módulos elétricos das portas ou sensores de estacionamento que cedem constantemente. A substituição completa dos braços de suspensão, que se desgastam rapidamente, pode ultrapassar facilmente os 1.500 euros. Em conclusão, o BMW X5 não é apenas caro na aquisição, mas necessita também de grandes despesas de manutenção. Aqueles que optam por este SUV Premium devem preparar um orçamento consistente para reparações e manutenção. Deal 2. Hyundai i35.000. O Hyundai do A35 é apresentado como uma alternativa econômica aos SUVs mais caros, sem se levar em consideração o facto de que as reparações se acumulam com o tempo e vão esvaziar o seu bolso. Os problemas com a direção são bem conhecidos, sendo a folga descontrolada no volante causada pelo desgaste prematuro do veio intermédio da coluna de direção. O chassi é também vulnerável. Após apenas alguns anos, os braços de suspensão corroídos e tirantes desgastados tornam-se evidentes. Muitos proprietários reclamam de avarias repetidas no sistema de iluminação, tendo os faróis e luzes de travão frequentemente problemas de contacto ou cedendo completamente. Além disso, o sistema de travagem não se destaca pela durabilidade, deformando-se os discos facilmente, o que leva-se a uma travagem irregular e desagradável. Embora o Hyundai pareça robusto por fora, o interior começa a mostrar sinais visíveis de desgaste após apenas alguns anos, sendo os bancos deteriorados e painéis que rangem um problema frequente. A direção assistida elétrica é especialmente problemática em muitos modelos, tendo defeitos dispendiosos de reparar. Tenha em conta que as reparações de um IS35 podem ser até mais caras do que no caso de veículos alemães similares. Assim, embora inicialmente o IS35 pareça acessível em termos de preço, a sua qualidade a longo prazo raramente corresponde às expectativas, transformando este Hyundai aparentemente econômico numa escolha dispendiosa com o tempo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e, o mais importante, subscrever. Publicamos semanalmente informações sobre carros que não encontra noutro lugar. Boas viagens!